30 trilhões de células no corpo humano. Você sabe para que elas servem? Elas se unem e formam grandes coisas. Vamos descobrir na aula de hoje. Seguinte, temos tecidos no corpo humano que nada mais são do que uniões de células fazendo um papel excelente, chamados tecidos do corpo humano. Nós temos 4 principais tecidos no corpo humano. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada um deles. O primeiro tecido que nós vamos trabalhar chama-se tecido epitelial. Esse tecido é um tecido muito importante porque ele é um tecido de revestimento. Ele vai revestir tanto o nosso corpo por fora quanto por dentro dos órgãos, principalmente do nosso trato digestório. Esse tecido ele é importante para proteção externa e interna do nosso corpo. Um exemplo, o nosso estômago ele tem muito suco gástrico, certo? Então, por isso, ele precisa ser protegido para que as células não se danifiquem e não se machuquem. Então, ele reveste todo o nosso estômago para que a gente não perca nenhuma célula para esses danadinhos desse suco gástrico. Além de proteção, essas células vão funcionar para dar um limite para esse órgão também. Essas células que formam o tecido epitelial são células muito juntinhas, justapostas, exatamente por conta dessa proteção. Pense o seguinte, se as células da nossa pele fossem muito abertas, o que ia acontecer? Qualquer coisa conseguiria entrar no nosso corpo. Dessa forma, elas têm que estar sempre juntinhas, sempre unidas, para preservar a principal função, que é a proteção. Uma coisa importante da gente entender aqui, mesmo que elas sejam unidas e juntas, elas podem ter formatos diferentes. Geralmente, quando nós vemos uma célula, a gente vê um desenho redondinho, uma coisa bem redonda, né? Mas, na verdade, essas células elas podem ter formatos diferentes e quantidades diferentes, dependendo de onde ela estiver no nosso corpo. Veja nessa imagem. A outra informação muito importante sobre o nosso tecido epitelial é que ele é avascular. O que isso significa? Ele não tem vasos sanguíneos. Mas são células, então elas precisam de oxigênio, elas precisam de nutrientes, precisam de água. Como elas vão receber? Do amigo tecido conjuntivo. Já vamos chegar lá. E além disso, nesse tecido nós temos a formação de glândulas, que são estruturas anexas ao nosso tecido, né, que vão funcionar para produzir alguma coisa, ou alguma substância, ou algum hormônio, mas isso vamos ver em outra aula. Nosso tecido conjuntivo, então. Primeiro de tudo, ele é um auxiliar do tecido epitelial. Por exemplo, na nossa pele, a primeira camada da nossa pele é tecido epitelial, que é uma camada bem fina de células. Essas células, como falei, são avasculares, elas não têm vasos sanguíneos. Mas elas precisam receber esses nutrientes que vêm através do sangue. Como elas vão receber? Através desse tecido, que é o tecido conjuntivo. Ele também forma a nossa pele, ele fica abaixo do tecido epitelial, sempre fornecendo os nutrientes e as coisas, informações que o nosso tecido epitelial necessita. Muita matriz extracelular. O que isso quer dizer? Que essas células não são justapostas. Elas não estão juntinhas, bem grudadinhas como o tecido epitelial. Elas já estão mais afastadas. E entre as células, não necessariamente extremamente afastadas, mas afastadas um pouco, elas vão ter um líquido, que é a matriz extracelular, que é o que está extracélula, fora da célula. Nós podemos categorizar o tecido conjuntivo em 5. São 5 tipos de tecido conjuntivo. O primeiro dele a gente pode chamar apenas de tecido conjuntivo ou tecido conjuntivo propriamente dito, que é o quê? Um tecido que ele vai ser o nosso auxiliar do tecido epitelial, onde a gente encontra ele principalmente na derme, que é a camada abaixo da nossa pele, né? Então forma a nossa pele. Outro local que a gente pode encontrar, formando também a parede dos nossos órgãos internos, tá? Auxiliando também o tecido epitelial. O segundo tipo chama-se tecido adiposo. Ele é formado por células chamadas adipócitos. O que essas células são? São células que armazenam gordura. E elas têm uma função muito importante, apesar da gente querer dizer que elas são ruins. Elas são muito importantes porque elas são reserva de energia, elas são isolante térmico do nosso corpo, funciona como um cobertorzinho, vai manter o nosso corpo quentinho. E além disso, ela nos protege contra choques mecânicos. Pense o seguinte, nosso corpo é feito de ossos, certo? Os nossos órgãos, eles são protegidos por ossos, nosso cérebro, coração, pulmão. Porém, aqui, ó, a gente não tem osso. Então, como é que a gente vai proteger aqui o nosso estômago, o nosso intestino, o nosso fígado?
a gente vai proteger esses órgãos com o tecido adiposo. Esse tecido, ele forma literalmente como se fosse uma caixinha, uma capa protetora. E essa capa protetora vai proteger esses órgãos de choques mecânicos, que é o quê? Batidas, a gente empurrar, apertar, essas coisas. O terceiro é o tecido ósseo, o que forma os nossos ossos. Esse tecido ósseo, ele tem a matriz extracelular bem calcificada. O que isso quer dizer? Que a gente tem cálcio dentro dessa matriz extracelular. Esse cálcio vai manter as células bem juntas e, além de juntas, ela vai manter sólida, dura. Então, é por isso que os nossos ossos são duros, por conta dessa matriz calcificada. O quarto é o cartilaginoso. Ele forma as nossas cartilagens, nariz, orelha e junções entre ossos, por exemplo. O que essa cartilagem faz? Ela protege principalmente as uniões entre ossos. Então, cada união de osso vai ter uma cartilagem, vai ter um tecido conjuntivo cartilaginoso. E, além disso, ela vai dar um suporte, uma sustentação. Por exemplo, o nosso nariz. A gente só tem ossinho aqui em cima. O restante é tudo cartilagem. Ou seja, ela dá um suporte, uma estrutura para que o ar consiga entrar dentro do nosso nariz. Diferença entre as duas. Cartilaginoso não tem cálcio. Ou seja, ela não é dura, ela é molinha, tá? E, por fim, o sangue. Sim, gente, o sangue é um tecido. E esse tecido, apesar de ser líquido, ele tem partes sólidas. O sangue tem várias células, que são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas. Isso são células, é sólido, certo? E o plasma é a parte líquida. Então, às vezes, a gente pode imaginar, bom, o sangue é líquido, então ele não deve ser um tecido, porque a gente imagina o tecido como um tecido de roupa, né? Uma coisa dura, sólida. Porém, não. O sangue ele é líquido, porém o plasma é líquido. As células são sólidas. Então, vamos para os nossos outros dois tecidos. O tecido nervoso, ele tem a função de processar informações. O que seria isso? Receber informações do meio externo, luz, temperatura, toque, entre outras coisas. E interno, se você está com fome, se você está com alguma coisa acontecendo, liberação de hormônios, entre outras coisas. Então, o que esse tecido faz? Vai receber essas informações, vai processá-las e vai devolver para o corpo entender o que ele tem que fazer. Ele é formado por dois grupos de células. A principal são os neurônios, que são os responsáveis por este processo, de receber e enviar informações. Mas ele tem um ajudante, que são as células da glia, ou também conhecidos como gliócitos. Essas células vão dar o suporte, tanto de nutrição, que digamos que o neurônio ele é um serviçal, digamos assim, e ele precisa de trabalhar o tempo todo. Então, ele não tem tempo de parar para se alimentar. Quem faz isso, quem ajuda, quem faz todo o suporte dos neurônios são essas células, as células da glia. E elas estão em maior número, exatamente pelo fato de elas serem o suporte dos neurônios, que são tão importantes para o nosso corpo. Então, tudo que acontece no nosso corpo, o neurônio é que vai receber, processar e levar essa informação. Tudo isso está desde o fiozinho de cabelo até a pontinha do pé, formando o tecido nervoso. O nosso outro tecido é o tecido muscular. O tecido muscular, ele tem a capacidade de contração. O que seria isso? Ele consegue puxar as suas células, encurtando elas, e devolver elas para o tamanho original. Isso é a contração. Então, o único tecido que tem essa capacidade é o tecido muscular. Fazendo essa contração, a gente consegue ter um movimento, a gente consegue ter a fala, a gente consegue ter as expressões, o andar, o escovar os dentes, anotar. Tudo isso porque essas células têm essa capacidade, formando esse tecido. O tecido muscular ele pode ser dividido em 3 categorias. A primeira seria chamada de tecido muscular liso ou não estriado. A gente pode encontrar das duas formas. O que ele é? O que esse tecido faz? Principalmente forma a estrutura de órgãos internos do nosso corpo que são ocos. O que seria ser oco? Não tem nada dentro. Ou melhor, tem. Porém, ele não está o tempo todo preenchido. O que seria isso? Por exemplo, a nossa bexiga. A nossa bexiga às vezes está preenchida com a urina, com o xixi. Então, o que esse tecido faz? Ele consegue aumentar o tamanho da bexiga, recebendo a urina,
E a partir do momento que nós vamos liberar essa urina, ele faz a contração para que ela seja liberada do corpo. Tudo isso comandado pelo tecido nervoso. Então, um dos locais que nós encontramos o tecido liso, tecido muscular liso, é a bexiga. O segundo chama-se tecido muscular estriado cardíaco, ou seja, ele forma o nosso coração. Então, ele tem uma capacidade muito grande de contração para conseguir apertar bem e mandar todo o sangue até a pontinha do nosso pé ou até o nosso cérebro, né? Então, a gente precisa de um tecido muito forte que tem essa capacidade de apertar e de relaxar para que quantidade de sangue entre no nosso coração. Então, quem forma o nosso coração é o tecido muscular estriado cardíaco. O nosso terceiro tipo é o tecido estriado esquelético. O próprio nome já diz, esqueleto, esqueleto. Ou seja, ele está ao redor dos nossos ossos, faz com que a gente tenha um movimento, que a gente consiga mexer os braços, as pernas, consiga movimentar a nossa mandíbula, consiga ter as expressões. Então, tudo que está ao redor dos nossos ossos, que faz com que a gente tenha algum tipo de movimento, é o tecido muscular estriado esquelético. Então, ao redor de todo o osso a gente vai ter isso. Mas, prestem bastante atenção nisso. Esses dois primeiros aqui, ó, tecidos, o liso e o estriado cardíaco, eles têm uma informação muito importante. Os dois são involuntários. O que isso quer dizer? A gente não fica o tempo todo pensando neles. Pense você, se a gente estivesse agora, nesse momento, assistindo essa aula e tivesse que pensar, ops, para de anotar porque o meu coração tem que bater, agora eu tenho que respirar. Não ia ter como, nosso corpo não ia ter como funcionar dessa forma, não é mesmo? Então, o que o nosso tecido faz? Ele é controlado involuntariamente, a gente não pensa. Quem controla? Tecido nervoso. Ele vai lá e controla isso sem que a gente fique pensando o tempo todo. Já o tecido estriado esquelético, nós temos que controlar, nós temos que pensar para isso acontecer. Pensa o seguinte, tá lá dormindo tranquilamente. O seu corpo fica se mexendo sozinho, levanta, pega água, faz isso, copia, faz aquilo outro, a não ser que você seja sonâmbulo. Fora isso, ele não se movimenta sozinho. Para que eu fale, eu preciso mandar informações para a estrutura da minha face para que ela consiga se movimentar. Então, este daqui, a gente precisa pensar para fazer. Então, ele é voluntário, a gente tem que ter vontade de fazer. Já esses dois, o nosso próprio tecido nervoso, as nossas próprias células comandam sem que a gente precise ficar pensando o tempo todo naquilo. Então, muito importante a gente ficar atento a isso. Então, na aula de hoje a gente viu 4 tecidos do nosso corpo. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Muito importante lembrar que o tecido muscular e o tecido conjuntivo, ele pode ser dividido em categorias. Então, é bom a gente ficar atento a isso. E, para mais informações sobre os tecidos do corpo humano, você pode ver aqui embaixo na descrição. Certo? Um grande beijo e a gente se vê na próxima aula. Tchau!